Olá, caríssimos e caríssimas. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos aqui para fazer mais um vídeo a respeito de gestão, mentoria e liderança cristã. Vamos para o terceiro vídeo, a liderança cristã. Bom, liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores, influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel do líder, sem necessariamente possuir o cargo de liderança. É um tipo de liderança informal isso, claro. Quando um líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade, exerce algo que nós chamamos de liderança formal. Um líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo, podendo estar inserido no contexto da indústria, exército, igreja, enfim. Existem vários tipos de líderes que mudam em função das características do grupo. Por exemplo, unidade de combate, equipe de trabalho, grupo eclesial, departamento de igreja, grupo de adolescentes. O líder tem a função de unir os elementos do grupo para que juntos possam alcançar os objetivos. A liderança está relacionada com a motivação, porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo. Novas abordagens sobre o tema diferem ou defendem que a liderança é um comportamento que pode ser exercitado e até mesmo aperfeiçoado. As habilidades que um líder envolve são carisma, paciência, respeito, disciplina e principalmente a capacidade de influenciar seus subordinados. 3 estilos clássicos de liderança que definem a relação entre o líder e seus seguidores são autocrática, democrática e liberal, ou laissez-faire. Liderança autocrática é um tipo de liderança autoritária, no qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. O líder não ouve a opinião do grupo. Bom, liderança democrática é aquela onde o líder estimula a participação do grupo e orienta as tarefas, e é um tipo de liderança participativa, em que as decisões são tomadas após debate em conjunto. Já a liderança liberal, há a liberdade de total confiança no grupo. As decisões são delegadas e a participação do líder, consequentemente, é limitada. Em uma organização, a liderança é o tema de fundamental importância, pois está relacionado com o sucesso ou até mesmo o fracasso, com conseguir ou não atingir os objetivos definidos. Principalmente no contexto empresarial ou de uma organização, por exemplo, uma igreja, é importante saber a distinção entre líder e chefe. E existe, viu? Um chefe tem autoridade para mandar e exigir obediência dos elementos do grupo, porque muitas vezes se considera superior a eles. Já um bom líder aponta a direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e humildade. Caríssimos, a Bíblia ensina que liderança é servir e não ser servido. Há muitos diferentes tipos de líderes, inclusive bons na Bíblia, mas evidentemente todos obedeciam a Deus. Deus é o grande líder e deixou o melhor exemplo de liderança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus disse que a verdadeira liderança não é mandar nos outros e nem mesmo ter um título especial. É a tese defendida em Mateus 23, do 10 ao 11. O bom líder serve aos outros. Boa liderança exige humildade, respeito pelas pessoas, não é egoísta, procura o melhor para todos no seu grupo e o grupo para atingir os seus objetivos. Liderança é responsabilidade e sacrifício. Todo líder, inclusive, está sujeito a um líder maior. Até mesmo Jesus estava sujeito ao Pai e obedecia, João 14:31. Liderança não é ter todo o poder para fazer tudo que a gente quer, não. Todos somos responsáveis perante alguém e teremos que prestar contas um dia. Jesus também liderou, por exemplo. Ele vivia aquilo que ele ensinava e ele não era hipócrita. Ele não esperava que os seus discípulos fizessem o melhor que ele. Antes, a sua vida era um exemplo como pôr em prática os seus ensinos. João 13, 14 ao 15. Isso dava credibilidade à sua liderança. Que tipos de líderes tem na Bíblia? Nosso Deus, muitos. Líderes políticos, reis como Davi, Salomão, juízes como Moisés, Josué, governadores como Amã, Pilatos tratavam do país, das leis, da justiça. B. Líderes de guerra como guerreiros,
Gideão, Sansão, Cícera, Joabe, que organizavam os exércitos e estratégias de guerra. C. Líderes administrativos como José, Esdras e Neemias, que organizavam as funções dos trabalhos e geriam finanças. D. Líderes espirituais como Jesus e os profetas, os levitas, os apóstolos, que ensinavam o povo o arrependimento e a reconciliação com Deus. E. Líderes de família como Abraão, Jacó, Jó, resguardavam suas famílias e protegiam-nas. E muitas dessas pessoas da Bíblia eram líderes em mais de uma área, por exemplo, como Davi, foi um líder político, espiritual, de guerra e de família. Nem todos foram bons exemplos em tudo, mas podemos aprender muito sobre liderança estudando suas vidas e as consequências de suas ações. Qualquer estudo sobre liderança cristã é incompleto sem o estudo da vida de Cristo. É essencial reconhecer o conceito por Jesus emitido sobre liderança. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou ainda, estou entre vós como quem serve. Marcos 10, 45, Lucas 22, 27. Se Cristo usou tanto o seu tempo como os seus discípulos, certamente quis instruí-los com o exemplo da sua vida. Ele veio para servir e os seus discípulos também deveriam proceder dessa forma. Este era o seu método de liderança que ele mesmo deu na sua vida, que culminou com a morte de cruz. O Antigo Testamento profetizou que o Messias seria um servo sofredor. Seu servir não degenerou, era humilde, mas manteve a dignidade. Voluntariamente lavou os pés dos discípulos. Sua vida perfeita, sem pecado, terminou no sacrifício pela causa proposta no Calvário. Jesus ensinou o tempo todo que a grandeza não está na posição social, mas na capacidade de servir. Ele deixou claro que a verdadeira liderança está baseada no amor que deve produzir frutos ao servir. Observando mais de perto, vamos descobrir que o seu ministério estava baseado no ensinar. Dizem os evangelhos em vários lugares que ele ensinava como quem tem autoridade. Os letrados da sinagoga até se admiravam dos seus ensinamentos, mesmo que discordassem. Ele sabia que para perpetuar a verdade teria que ensinar. Por isso, treinou seus discípulos. É interessante notar que Cristo não revelou uma completa estrutura ordenada, inclusive para a igreja pronta, mas entregou as chaves do reino dos céus aos seus discípulos e à igreja. Então, as estruturas do Novo Testamento desdobrou-se conforme as lideranças de homens comprometidos com a causa. As epístolas, por exemplo, nos fornecem mais material para o estudo da liderança do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica. As epístolas, especialmente as de Paulo, as de Pedro, que aparentemente foram comissionadas pelo Espírito Santo para organizar as igrejas. Essa mesma, as congregações locais. Apresentava o plano de Deus e os padrões para o funcionamento dessas igrejas. Em 1 Tessalonicenses 2, nos servirá de modelo. Em 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8, Paulo usa a palavra dóceis para marcar a relação pessoal da liderança, epioi. Em 2 Timóteo 2, 24, Paulo emprega a palavra que foi traduzida por brando para descrever o servo do Senhor. O mundo identifica a masculinidade como vigoroso, rígido, mas Deus define como brandura. Entende o mundo a liderança como manipulação de adultos, mas Deus a entende como orientação a crianças. O líder é um pai que orienta seus filhos pela exortação e pelo encorajamento. O trabalho de Paulo é apresentado em 1 Tessalonicenses 2,9. Durante o dia e a noite, com grande esforço, ele trabalhou entre os convertidos e sua vida foi um exemplo de santidade, justiça e correção diante de Deus. 1 Tessalonicenses 2, 5, 6, Paulo assegura aos tessalônicos que seus líderes eram homens. Não eram uma espécie de super-homens, gigantes eclesiásticos. O que faz um pai? Segundo Efésios 6, 4. Ele é o responsável pela criação dos filhos. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, são usadas as palavras exortarmos e consolarmos. E essas duas palavras no original são muitas vezes usadas juntas por Paulo. A primeira para o ministério divino, mas a segunda é sempre uma palavra humana. O consolar, que também significa encorajar, nunca é usada diretamente para o consolo de Deus, mas é a forma de descrever a maneira que Deus usa para as pessoas, ou usa as pessoas para ministrar aos outros na comunhão da fé. Um pai também exorta seus filhos.
A palavra também tem a ideia de admoestação ou testemunho da verdade, de forma que se conduza em padrões aceitáveis a Deus. Primeiramente, apresentamos o padrão positivo de Cristo no treinamento de liderança e agora mencionamos o exemplo de Paulo. O desenvolvimento da igreja do Novo Testamento estava na multiplicação daquelas poucas pessoas de Atos dos Apóstolos. Muitos líderes da igreja foram treinados pessoalmente por Paulo. Ele, de fato, foi o projeto piloto, Timóteo, Silas, Tito, os anciões de Éfeso e muitos outros. Existem congregações hoje em que se parecem com as lideranças exercidas do mundo, condenadas pelo Senhor em Lucas 22. Há, sem dúvidas, diferença entre uma e a outra. Uma das passagens chaves para a classificação dos líderes é Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 10. Parece evidentemente que os líderes da igreja do Novo Testamento eram escolhidos geralmente entre os anciões, os mais idosos, Tito 1,5. Em Atos 14, 23, nos é dito que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, escolheram presbíteros. Dentre esses presbíteros e anciãos, emergiam líderes especiais que tornaram conhecidos como bispos. Esses assumiram uma função toda especial. A instituição dos anciãos tem uma longa história que precede, inclusive, a constituição da igreja no Novo Testamento. Temos a palavra presbítero, do grego. Em Números 11, verso 16, é registrada a escolha de 70 anciões para ajudar Moisés na administração do Novo Testamento. Na administração do povo do Antigo Testamento. Esses anciões existiam antes que fossem escolhidos para a tarefa especial. E nesse tempo, cada sinagoga tinha seus anciãos que eram reconhecidos como guias espirituais à comunidade. Na formação de uma sinagoga era necessário 10 homens. Esses normalmente eram homens fortes líderes comunitários. Os anciões ou presbíteros eram respeitados, figuras paternas usadas pelo Senhor para dar orientação à igreja. O segundo termo usado em 1 Timóteo 3 é episcopos, de onde vem a palavra episcopato. Esta palavra pode ser traduzida por um supervisor, superintendente. Este conceito também tem uma longa história. Na Septuaginta, esta palavra é encontrada diversas vezes. Em 2 Crônicas 34 e 37, há uma descrição dos homens que dirigem a obra e dos que executam. No Novo Testamento, seria uma pessoa que tem a supervisão de uma igreja ou um grupo de igrejas, congregações. Pedro fala sobre o assunto da liderança cristã em sua primeira epístola, 1 Pedro 5, 1 ao 7. Quando escreveu esta carta, ele era uma figura proeminente na igreja primitiva. Além de estar muito ligado a Jesus, ele era honrado e respeitado por causa do seu papel vital na formação da primeira igreja em Jerusalém. Foi ele quem pregou aquele sermão relatado em Atos 2. E é importante observar seus conselhos. Poucas passagens mostram o significado da liderança cristã mais claramente que 1 Pedro 5. Seu escrito começa endereçando suas palavras aos colegas presbíteros. Ele relacionava os perigos e privilégios da liderança. 1 Pedro diz que os líderes deveriam cuidar do rebanho. Eles devem ser motivados de maneira apropriada, não por coerção, mas espontaneamente. Eles aceitarão suas responsabilidades não como profissionais, mas como real compaixão pelos outros. Em segundo lugar, Pedro ressalta o honroso chamado da liderança. O interesse do líder não deve ser a procura de vergonhoso proveito próprio. As decisões em seu trabalho não devem ser afetadas por interesse de ganho pessoal. E, além disso, um líder não deve ser ditatorial nem tirano. Sua maior preocupação deve ser a de se tornar um exemplo digno para o seu rebanho. Suas ações não são dirigidas pelo amor ao poder ou até mesmo à autoridade. Não. Humildade, diz Pedro, deve ser evidente no seu relacionamento com os outros. Cingivos de toda humildade, conclui o texto no verso 5. Nos comandos militares emergiam pressupostos sobre o papel do líder nas organizações relativos à função de alcançar objetivos, mantendo a hierarquia e o seu poder plenamente estabelecido. E os primeiros trabalhos que abordaram a liderança apresentam uma forte associação dela com a capacidade de exercer
influência sobre liderados com vistas a alcançar um objetivo comum. A preocupação em sistematizar os atributos e comportamentos inertes aos líderes parece emergir dos papéis exercidos por grandes lideranças na história. A palavra liderança é utilizada com diversos sentidos, inclusive, que nós já trabalhamos aqui nesses vídeos. Um deles é que a liderança é influência. Influência que se exerce sobre outras pessoas pelo exemplo e por palavras, no sentido de despertar nelas o querer intenso e a disposição para se tornarem ou realizarem uma determinada tarefa. A influência, ou essa influência, portanto, é motivadora e mobilizadora. Na liderança, para mobilizar pessoas é necessário, primeiro, motivá-las. Só conseguimos que as pessoas realizem bem se elas se sentirem motivadas a fazer. Também no modelo de liderança de Jesus, Jesus ensinou que os seus discípulos, devem liderar através do serviço aos seus liderados. Servir uns aos outros. Se eu posso indicar bibliografia, eu vou colocar aqui embaixo do texto para vocês, tá ok? Peço perdão por eu ter ficado passando a mão na testa o tempo todo. Aqui em Minas está chovendo muito e como estamos em verão, é uma chuva com muito calor. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.